Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um curso do nosso projeto Todos pela Construção, uma iniciativa da Eto Soluções, ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, Liga Química, da Construliga, desculpa, Sebrae Nacional e SNIC. Hoje nós temos um palestrante, como palestrante agora nesse nosso horário, o engenheiro Rony, tá? O Rony é engenheiro civil, com 32 anos de experiência na construção civil e 19 anos em empresas multinacionais, atuando em vendas, marketing e tecnologia de concreto, argamassa e cimento. Grande experiência em ambiente industrial, com aplicação das ferramentas de qualidade, melhoria contínua e performance, experiência de gestão de equipe comercial e ferramentas de desenvolvimento de equipe. E hoje o Rony tem grande experiência também, né, na gestão de 3 anos, já há 3 anos ele vem gerindo as suas duas empresas, né, na área de engenharia e produtos à base de cimento. Rony, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigada por participar conosco aqui nesse nosso projeto de realizarmos agora 100 cursos, né, durante esse período. Então, eu coloco agora você aqui para falar com o pessoal, tá? Tenha um bom curso, até mais. Até mais, obrigado, Jané. Bom, pessoal, inicialmente eu gostaria de esclarecer que a ideia desse tema do microconcreto, ele é para trazer uma possibilidade de um controle de qualidade através de um método leve. Então, não sei se alguém tinha a expectativa da gente trabalhar aqui com tecnologia de microconcreto, em desenvolver concretos em frações pequenas, mas na verdade é um método rápido e leve para reproduzir o concreto. Qual que é o objetivo desse método? A gente controlar as principais características de concreto de uma forma muito mais rápida. E aí, em vez de ficar trazendo volumes de concreto muito grande, material, espaço, gerar copos de prova grande, consumir mais tempo, a gente fazer isso de aplicações menores, né? E a gente pode trabalhar com três grandes avaliações. A primeira delas é a trabalhabilidade, que é fazer a medição da consistência, o tempo de pega e o principal, que é a resistência à compressão. E como que a gente vai usar esse método? Pode ser de várias formas. Vou dar alguns exemplos aí de algumas aplicações. Por exemplo, no caso de concreteira. Se você tem na sua rotina, não para controle do concreto produzido, mas para controle do desvio da filial, por exemplo, você tem lá fornecimento de areia e você quer fazer uma troca de fornecedor de areia ou de aditivo. Se você tiver uma base de conhecimento de um concreto padrão em microconcreto, você vai substituir o novo material testado e vai acompanhar o resultado no microconcreto. É um processo muito mais rápido e mais simples. No caso das indústrias, pode ser a mesma coisa. Você tem lá traço padrão, que é a primeira coisa é você fazer um traço padrão de correlação de um concreto com microconcreto, depois a gente vai ver como é que eu faço essa conversão, e aí você vai avaliar. Fornecedores de uma fábrica de aditivo, que ela quiser saber o impacto do seu produto no concreto, a qualidade percebida do material. Então, ela cria uma referência, pode ser até por região, com os insumos das regiões, e aí com cimento, e você vai avaliar se alguma mudança no aditivo, com uma base conhecida, vai ter impacto na trabalhabilidade, na PEG e na resistência à compressão. Isso vale também para uma fábrica de cimento, para ver também a qualidade percebida. E para os laboratórios de controle de qualidade, também para reproduzir algum concreto permanente que sirva de referência para algum estudo, para fornecedor ou cliente. Então, na verdade, o microconcreto é uma versão reduzida do concreto. O que é o microconcreto? Ele é feito com as mesmas matérias-primas de um concreto conhecido, só que eu uso apenas os agregados que compõem esse concreto com fração de até 5 milímetros. Então, na prática, ele é uma argamassa. E eu vou conservar nessa argamassa, feito com os materiais originais do concreto,
a relação água efetiva aglomerante, a relação de cimento e superfície de agregados, e a relação de cimento e adições que porventura tenha, escória e algum outro material pozolana. E é importante a gente definir algumas coisas aí em relação aos agregados. Por quê? Eu preciso conhecer a fina, que é a areia. Então, a absorção dos materiais é diferente, então eu vou consumir água de forma diferente. A granulometria, eu preciso saber ela também totalmente detalhada, inclusive as frações do cimento, se a gente tiver as peneiras 400, 325 e 200. E a densidade dos materiais. E aí, a informação importante em relação à água. Eu preciso considerar a água efetiva, que é a água total que a gente usa no concreto, menos a absorção, porque essa absorção eu já vou considerar no cálculo para fazer a conversão. Então, que a água total é a água de amassamento, para hidratação de cimento, mais a absorção, mais a umidade do material. E aí existe alguns limites para o método dar certo. O primeiro deles, quando eu chamo de limite, é que você começa a ter variações tão grandes que aí pode a correlação não ser tão boa, mas pode fazer, mas a correlação vai ser menor, que é o formato e tamanho dos agregados. Por exemplo, se você tem essas diferenças entre material esférico e lamelar. Então, por exemplo, se eu tenho uma brita calcária que é lamelar e eu vou substituir essa área da superfície específica da brita por um material esférico, em teoria eu tenho uma melhoria dessa trabalhabilidade. A mesma coisa do material britado para rolado. Então, se eu uso o meu agregado graúdo é seixo, e eu vou trabalhar com uma areia artificial, também eu tenho uma redução da correlação. A outra coisa é a natureza dos agregados, principalmente em relação à absorção e à rugosidade da superfície deles. Mas tudo isso que a gente está falando, ele vai minimizar o impacto, porque a gente vai ver que se a partir do momento que você tem uma correlação pronta, você anula isso daí, ou seja, a correlação fica um pouco menor, vocês vão ver num gráfico. E a outra coisa é a impureza dos agregados. Então, vamos imaginar que a gente tem uma argila, uma areia que tem um teor de argila alto, e eu vou substituir brita, que é limpa, por argila. Então, eu vou potencializar esse efeito negativo da argila. Então, essas são coisas que a gente tem que levar em consideração, que a correlação pode ser um pouco pior. A metodologia consiste em três coisas. A primeira coisa é como eu disse, né, a gente vai precisar de trabalhar com a granulometria bem detalhada, inclusive do material mais fino, e aí eu vou usar um método, aí pode ser várias formas, eu tenho um, que foi de uma época que eu trabalhei alguns anos na Lafarge, lá a gente implementa isso para o controle das fábricas, você calcular entre cada peneira o diâmetro médio, considerar um material esférico ou quase esférico e calcular a superfície específica de cada grão. Então, se você faz a granometria, você consegue converter para cada fração tudo em superfície específica. E aí você vai substituir a superfície específica dos agregados graúdos para grãos miúdos, mantendo a correlação de cimento superfície específica. Então, só para um exemplo aí, que é um quadrinho aí, imagina esse concreto aí, que é um concreto comum aí, eu fiz bastante detalhado para poder facilitar o entendimento. Então, eu tenho aqui um concreto com 350 quilos de cimento, 186 litros de água, 3 tipos de areia, uma super fina, uma fina e uma areia média normal, e 3 agregados. Tá? Esses agregados grossos, eles vão sair, porque eles são maiores do que 5 milímetros. Então, essa conversão em concreto, você vai ficar com um concreto com cimento de 576, 290 litros de águas e as 3 areias. Aí, o que muda
é que toda a massa, a área de brita virou areia, mas a proporção entre as areias está mantida. Então, se pegar o percentual do agregado fino da areia 1, da 2, da 3, ela mantém a mesma proporção de 1, 2 e 3. Então, o método parece complexo, mas não é tão complicado, não. Mas esse é o segredo. A partir do momento que você faz esse cálculo, você pode usar um único traço para você servir como padrão, ou você pode fazer uma curva de Abras fazendo ela em microconcreto também. A partir do momento que você tem a conversão, aí você vai fazer a preparação, que aí sim é medir os materiais e fazer os ensaios. Então, as matérias-primas devem estar na mesma condição de que quando você fez o concreto. Então, se você trabalhou com superfície seca para fazer o traço de concreto, você trabalha também superfície seca para fazer o microconcreto. E você usa os mesmos métodos de mistura, né? Então, se você usou 5 minutos de mistura, você também vai fazer o mesmo tempo no microconcreto. A diferença é que a trabalhabilidade, por ser um método pequeno, o tronco de cone, ele é um mini tronco, então ele é 15 centímetros de altura, a base com 10 centímetros e o topo com 5. Então, nesse caso aqui, ele foi confeccionado em poliuretano e, e aí a haste também ela é reduzida, e aí é um processo normal de moldagem, vocês vão ver que após o saque do tronco do cone, ele fica com aspecto normalmente de um concreto, só que de uma argamassa, porque é um material fino, então geralmente dá mais coesão. Se for um concreto que tenha defeito com falta de finos, provavelmente vai mostrar aí também. E qual que é a ideia? No caso da trabalhabilidade, vocês veem que a altura é 15, então como que eu faço para converter um concreto de slump 20 para microconcreto? Aí, nesse caso, não tem jeito. E, na prática, o microconcreto não é para isso. O microconcreto é para você avaliar a trabalhabilidade no sentido de manutenção da trabalhabilidade. Então, o método significa que você vai fazer uma avaliação inicial e a cada 15 minutos você vai fazer uma medição. Então, olha daí, o vermelho aí, o C1 é o concreto e o MC1 é o microconcreto. Então, se você vê que com o slump inicial, a gente avaliando a perda da trabalhabilidade do concreto, a gente vai ver que a perda da trabalhabilidade no microconcreto, ela acompanha o mesmo padrão. Eventualmente, você pode ter uma diferença, mas ele sempre vai mostrar o mesmo perfil de perda de abatimento. Então, dependendo do concreto, se ele tiver deficiência de água, ou, como eu disse, uma areia que tem muita argila, pode potencializar e a perda do batimento ser um pouco mais acelerada, mas ele vai reproduzir. O importante é que a partir do momento que você tenha um histórico e você faça uma mudança de algum insumo, por exemplo, numa fábrica de aditivo, você faça alguma mudança, você tem um histórico de curva de abatimento. E se essa curva mudou, certamente isso vai ser percebido pelo cliente exatamente dessa mesma forma. Então, o método não é um método de dosagem de concreto, é um método de acompanhamento de qualidade, principalmente para avaliação de variações em insumos de concreto. Então, isso é como eu estava dizendo, né? A ideia é você ter sempre uma referência e você vai fazer um acompanhamento e perceber as alterações, e você sabe que se você tiver uma alteração no microconcreto, o concreto também terá o mesmo padrão de alteração. A resistência à compressão é a mesma coisa, só que você vai usar o método usando o corpo de prova de 5 de diâmetro por 10 de altura. O mesmo método de adensamento padrão que a gente já tem para o tamanho. Esse é um resultado típico de correlação que foi feita da resistência do concreto para microconcreto. Então, vocês vão ver que a relação não é 1 para 1,
mas você consegue fazer. Então, aqui foram feitos ensaios com vários tipos de cimento, com vários tipos de agregado, com 7 dias, 28 dias, com temperatura mais baixa, mais alta, a gente vê que sempre é mantido a correlação. Então, aqui significa que se você faz um concreto e você faz a conversão do microconcreto, independente da relação água-cimento, você sempre vai ter essa correlação. Então, por exemplo, aí, só para ficar claro, na coluna, no eixo vertical aí de concreto, 30 MPa significa próximo de 38 MPa no microconcreto. Então, eu faço o microconcreto no meu método de acompanhamento. Qualquer que seja a resistência, eu jogo na correlação e eu vou saber a resistência do concreto. Mas o mais prático é que, a partir do momento que eu tenho um histórico de resistências, por exemplo, de 40 MPa, se eu repito o ensaio e ele mudou a resistência, é porque teve. Só um minuto. É porque você teve alguma alteração no concreto. Tá? Então, só repetindo aqui, que desculpa, teve uma pequena interferência aqui. Se você tem uma resistência de microconcreto que teve variação, provavelmente teve algum insumo ou alguma interferência no concreto também. Então, é um modelo que você vai disparar um processo de observação e investigação. Isso é muito comum, principalmente para fabricante, né? Então, imagina que uma fábrica de aditivo tem lá um traço padrão de microconcreto, sempre dá 40 MPa. Fez uma alteração de matéria-prima, caiu para 35. Certamente o cliente, o concreteiro, o pré-moldado, vai perceber uma queda na resistência. Então, é o momento da gente, antes de liberar uma alteração de produto, qualquer que seja, uma areia, um método de mistura novo, qualquer que seja o tipo de empresa, você tem uma forma fácil, uma resposta mais rápida e mais simples de fazer para você fazer a investigação de qualidade. O tempo de pega, ele já é um processo um pouco mais simples, porque no concreto a gente já usa a agulha de Proctor e você faz um peneiramento usando só a fração fina. Então, se eu faço um mico concreto, é como se eu tivesse já excluindo o agregado grosso. Então, é óbvio que a correlação ficou muito próxima e muito próxima de 1, se vocês verem a fórmula aí. Então, na pega o resultado, só que a diferença é que no mico concreto, como a quantidade, a porção de concreto, o mico concreto é pequena, eu fiz um método usando o penetrômetro, que usa o mesmo princípio de resistência à penetração. Então, a correlação também ela é bem alta. E aí, eu vou fazer umas conclusões e deixar para aberto, porque certamente tem algumas dúvidas que podem aparecer em relação à praticidade do método, né? Então, ele é muito prático e eficaz para avaliar as características do concreto. A grande vantagem é que você tem um esforço bem menor, é muito mais rápido, e o material é muito leve, gasta pouco material e é muito simples na execução. As principais características, elas são muito confiáveis, desde que você faça um estudo prévio de correlação. Significa, eu quero acompanhar o meu desempenho, por exemplo, de um aditivo no concreto. Então, eu vou fazer uns 2 traços padrão, baseado com uma areia da região onde eu vendo o material, com cimento da região. E a partir do momento que eu faço alteração no meu aditivo, eu consigo avaliar se o concreto também terá a variação percebida. E lembrando que isso não é um método para você dosar concreto, ele é um método de você converter concreto em microconcreto, e se você tiver um defeito no concreto, provavelmente esse defeito também aparece no microconcreto. Tá? Então, essa era a ideia, mostrar para vocês. É claro que eu acho que o mais importante aqui é entender, que é o mais complexo, é entender como fazer a conversão.
o processo mais lógico é o que eu falei, para cada fração de peneira, você considerar um diâmetro médio esférico e calcular a área dessas partículas. Então, para cada fração, e depois você converter toda a área de agregado graúdo em área de agregado miúdo, mantendo sempre a proporção entre as areias. Essa era a ideia, e aí eu queria deixar aberto agora para a gente bater um papo, que eu acho que vai ser mais prático do que eu ficar explorando aqui, repetindo os mesmos itens, tá? Então, Janaína, se puder passar alguma pergunta aí, por favor. Aplicação dos diversos tipos de cimento e compatibilidade do mesmo com os tipos de cimento? O início da pergunta eu não escutei. Este método pode ser utilizado para acompanhar o uso e aplicação dos diversos tipos de cimento e compatibilização com os tipos de aditivos? Sim, com certeza. Inclusive, esse método foi desenvolvido pela indústria do cimento, que ele sempre existia uma dúvida entre fazer variações de composição, por exemplo, eu vou aumentar o percentual de escória no cimento, e o método de controle da fábrica, ele é muito baseado numa argamassa padrão, seca, que é só cimento e areia padrão, então não representa muito a percepção do cliente. Então, qualquer cimento pode ser usado e qualquer aditivo. A primeira coisa é você montar uma base de correlação. Então, dando um exemplo prático aqui para uma fábrica de cimento. Imagina que a fábrica tem lá fazendo um CP2E32, que tem lá um percentual de escória. E ela faz um ensaio da fábrica e tem lá a resistência de 38 MPa. Ela aumenta 5% no percentual de escória e consegue manter os mesmos 38 MPa. Qual que é o impacto disso para o cliente? Ela não sabe. Se ela tiver um método microconcreto, ela vai ter para a base anterior, com o percentual de escória conhecido, um microconcreto que tem lá um resultado, por exemplo, de 25 MPa. Quando ela põe mais escória, pode ser que tenha que afinar o cimento, pode ser que engrosse o cimento, que a resistência no ensaio padrão de cimento está mantida, mas pode ter um impacto de consumo a mais na água e a resistência caia. Pode ser que a perda de trabalhabilidade seja afetada, porque o cimento ficou fino demais, e o cliente provavelmente vai perceber a alteração. A mesma coisa para aditivo. Se a pessoa tem lá um aditivo e faz uma mudança química nele, pelo microconcreto a gente vai perceber o que vai acontecer, principalmente em perda de trabalhabilidade e resistência, às vezes é incorporação de ar. Então o método é feito para isso mesmo, principalmente para as indústrias fazerem acompanhamento do impacto das mudanças na qualidade percebida do concreto. Ok. Uma pergunta do Alexandre Pandolfo. Todas as centrais usam esses métodos? E eu acredito que praticamente ninguém usa. Eu lembro que teve uma época que a Supermix estava tentando implementar, não sei se implementou, e ela faz de concreto, onde foi que eu aprendi um método, também não estava usando, que era um método que precisa de um pouco de atenção e você precisa insistir com a correlação inicial. Depois dela criada, você pode fazer isso com muita facilidade, mas não acredito que tenha muita gente fazendo, não. Ok. Uma pergunta do George. Ele quer saber qual a aplicabilidade, se eles podem ser produzidos em pré-moldados, pisos e etc., ou somente em laboratório. Não, esse material pode ser feito para controle em laboratório. Então, imagina só, dando o exemplo do piso, uma empresa que executa piso. Ela não teria muito o que avaliar em variações. Então, por exemplo,
Se ela já trabalha com concreto e não tem variação, fazer o controle tecnicológico pelo microconcreto já não faz muito sentido, a não ser que eu tenha entendido a pergunta errada. A Stephanie tem mais uma pergunta. Este método poderá ser utilizado para desenvolvimento de microconcreto para concretos de alto desempenho? Ele pode sim ser usado. Então, por exemplo, eu quero chegar num microconcreto de alto desempenho, né? E aí fica difícil, porque não é um resultado muito fácil de conseguir. E aí eu posso desenvolver um, um concreto de alto desempenho, chego na resistência, faço a conversão em microconcreto e faço a verificação. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Eu tive dificuldade de, pela falta de histórico de fazer microconcreto de alto desempenho, eu fiz em concreto, fiz a correlação, que é a conversão usando só a superfície específica, e eu cheguei na receita sem ter histórico nenhum de ter feito isso em microconcreto. Mas eu não Ok. consigo dosar em microconcreto direto usando o método. O método não é para isso. O método é para você ter um concreto conhecido e convertê-lo em microconcreto. No caso que a Stefani fez a pergunta, é para você produzir um microconcreto sem ter base histórica de fazer isso em dimensões pequenas, né, de diâmetros pequenos. Foi o que eu fiz também. Eu não tinha nenhum histórico de desenvolver concretos de altíssima resistência em frações pequenas. Então, em frações graúdas, eu já tinha o histórico, então eu fiz e só fiz o cálculo para poder chegar, e deu certo. Ok. Qual a influência do Blind acima de 5.000 na trabalhabilidade do concreto e a eficácia deste método para a detecção desta variação? Inclusive, o método ele foi criado justamente para isso, para ver impacto de Blaine na percepção do cliente. A gente sabe que quando o Blaine do cimento é muito alto, você começa a ter efeito negativo no consumo de água e principalmente na perda de trabalhabilidade. Então, imagina uma fábrica de cimento que tenha lá um cimento padrão. Imagina que o Blaine já é 5.000. Você faz o estudo de um traço padrão ou dois em concreto, faz a conversão em concreto e passa a conhecer o resultado de resistência e perda de estabilidade no microconcreto. A partir da variação do Blaine, eu consigo ver o impacto que essa variação vai ter na percepção do cliente através do microconcreto, para não ter que fazer o concreto. Agora, o primeiro estudo tem que ser feito em concreto. Eu não posso fazer nenhuma avaliação direto em microconcreto sem ter feito o concreto como base, como parâmetro para comparação. Tá? Mas o Blaine, variações de Blaine são o fator que mais aparece em microconcreto, na trabalhabilidade e na resistência. Ok, obrigada. Como implementar o método e os equipamentos? Os equipamentos, é só mandar confeccionar um tronco de cone, que pode ser igual do material que a gente já usa, galvanizado, ou no meu caso aí, eu fiz no torno, pedi para fazer ele nas dimensões, e não tem muita coisa, é uma chapa e a haste é de 5 milímetros de diâmetro. Agora, implementar o método, a única coisa que precisa é fazer a planilha para cálculo da conversão, que, como eu disse, você precisa detalhadamente da absorção dos materiais, da granulometria, e você converte os diâmetros em superfície para cada fração, usando o diâmetro médio entre cada peneira, e aí você faz a correlação. Não é tão simples, mas no Excel, que hoje em dia é tranquilo. Já tem provavelmente
ache alguma coisa na internet pronta, ou então, se precisar, eu posso dar uma ajuda também. É muito fácil de implementar. Ok. Onde você aplicou o microconcreto e quais foram os resultados em relação à qualidade e custos? A primeira vez que eu implementei foi trabalhando na Lafarge em fábrica de cimento. Todas as fábricas eram obrigadas a fazer um acompanhamento semanal nome concreto de todos os produtos ou em qualquer variação de composição ou de insumo. Então, se a fábrica estava testando aditivo, ela validava todos os métodos lá com a área de processo e da qualidade. Antes de validar, tinha que fazer uma verificação no microconcreto, porque, como eu disse, os ensaios de fábricas não refletem exatamente o resultado em concreto. Então, depois, eu fiz na empresa que eu tinha, e já ajudei a implementar em 2 concreteiras. Em relação a custo, isso não que isso vá ganhar dinheiro, né, claro, mas isso evita muito problema, né, qualquer mudança que você faça numa fábrica, numa indústria, você tem a capacidade de prever o impacto de qualquer mudança e evitar ou minimizar o problema. O custo de implementação disso é quase nada. Imagino que R$ 5.000, no máximo, você implementa isso em, em várias unidades. Então, o custo, na verdade, o ganho que isso tem é não ter perda, é você evitar problema, reclamação. Eu tenho um histórico de um período ter trabalhado muito com assistência técnica, e o que mais eu percebia eram variações repentinas em concreto, e aí, quando a gente ia fazer a investigação, era cimento que tinha mudado composição, aditivo que tinha mudado composição, mas principalmente cimento, né? Areia que mudou granulometria, e aí se você tem o microconcreto, o fornecedor evita problemas de reclamação, mesmo sabendo que alguma mudança seja necessária, mas você se previne e vê o impacto antes de fazer a mudança e liberar o produto novo. Ok. Quais as dimensões dos corpos de prova? O corpo de prova é o padrão de cimento, 5 de diâmetro, diâmetro de 5 e altura de 10. E aí eu Exi faço o concreto com qualquer outro. Hoje em dia a maioria é 10 por 20, então eu vou comparar o concreto no corpo de prova de 10 por 20 com o microconcreto de 5 por 10. Ok. Existe um limite de Blaine, aquele valor que, independente das ações tomadas, o concreto seria reprovado? Aí já não é muito o tema do microconcreto, né? Aí já é bem sobre cimento, né? Eu, particularmente, acho que para o concreto normal que a gente faz, sem ter um cuidado especial com o tipo de aditivo próprio para isso, os blends acima de 520 kg por metro quadrado seria um problema de você usar sem estar preparado para isso. Perfeito. Respeita-se as mesmas datas de ruptura do concreto convencional? Sim, eu fiz essa correlação naquele gráfico, deixa eu voltar aqui, né, no gráfico de resistência aqui. Aqui, eu até coloquei aí, né? Observa-se uma correlação entre valores, dependendo do tipo de concreto, maturidade, temperatura de cura. Então, você pode fazer a correlação para resultado até de 24 horas. Quando você faz antes disso, aí não dá muito certo não, porque como o material tem uma quantidade de água maior, essa umidade acaba tendo um pequeno impacto nas resistências das primeiras horas, mas a partir de 24 horas pode ser feito em qualquer idade. Excelente. Você tem mais alguma observação que gostaria de fazer para a gente, Rony, sobre essa apresentação? Existe um ponto forte que você queira avisar para o pessoal, dizer para o pessoal?
Eu acho que o mais importante do método, que eu acho interessante que apesar de ser uma coisa que já há uns anos atrás já foi bastante divulgado, pouca gente usa e ele pode ajudar demais, principalmente as indústrias fornecedoras de insumos, a prevenir patologia. É claro que, vamos falar, alguma indústria de aditivo, eu acho que já é mais experiente nisso, e eles são muito cautelosos com as variações e normalmente já testam em concreto. A diferença é que aqui você faz o teste numa versão mais reduzida e muito mais simples, demanda muito menos tempo, menos material, o volume de material bem mais reduzido. Mas eu acho que o segredo é esse, né? As empresas se prevenirem quanto a algum tipo de reclamação em qualquer variação de fabricação. Eu acho que esse que é a grande aplicação do método. E se alguém tiver dúvida em relação, quiser implementar, se quiser fazer um contato com você aí, já, né, para depois me colocar em contato, é Tá? muito simples de implementar. É coisa de. É claro que para você ter a correlação pronta, para 28 dias, você tem o tempo de cura normal do concreto, né? Mas você executar é muito rápido. Coisa de 10 dias você consegue colocar para rodar. Excelente. Bom, quem tiver interesse em mais algumas perguntas, né, podem encaminhar as perguntas para o nosso e-mail, todos pela construção, @ethos.solutions, que a gente encaminha as perguntas para você, Rony. Surgiu mais duas perguntas aqui. Para previsibilidade do comportamento do sistema de paredes de concreto, se aplica? O problema é que para romper com 12, 14 horas, como eu disse, né, como o teor de água fica alterado, acho que não vai funcionar, mas para as outras idades pode usar da mesma forma, vai funcionar. A questão é que você não vai conseguir fazer o mini slump lá, né? Vai dar muita diferença, mas para resistência com certeza vai funcionar. Então, se uma obra que está fazendo parede de concreto quiser acompanhar a resistência através do mito concreto, é só ter feito uma primeira correlação entre concreto e mito concreto. E a partir daí pode fazer o controle somente em mito concreto, não tem problema nenhum. E aí, de vez em quando, você refaz a correlação. Por exemplo, lá na Lafarge, a cada 6 meses a gente refazia e conferia a correlação. Geralmente não precisava mudar, mas é bom de vez em quando fazer. Mas pode acompanhar em parede de concreto também. Ok, maravilha. Então, Rony, muito obrigada pela sua participação, tá? O projeto Todos pela Construção agradece, tá? Seu empenho, a sua disponibilidade em estar conosco aqui nesse momento de 100 cursos, né, que nós disponibilizamos a executar nesse período. E lembrando a todos que todos os cursos vão estar no ar, tá? No canal do YouTube, Todos pela Construção, e a gente informa para todo mundo. Caso tenha alguma dúvida, queiram mais alguns questionamentos com o Rony, basta entrar em contato conosco que o Rony vai entrar em contato, né, Rony? Você vai dar essas respostas aí para o pessoal, caso tenha alguma dúvida. Então, tá bom. Ok? Então, pessoal, eu agradeço aí pela atenção e, caso de dúvida, realmente é só fazer o contato que a gente ajuda o que for possível, tá bom? Excelente. Então, nós agradecemos a participação de todos em mais um curso do nosso projeto Todos pela Construção, né, um projeto da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, da Construliga, do SNIC e do Sebrae Nacional. Muito obrigado por fazer parte desse movimento. Tá ok, gente. Obrigado.